tinha entrado em 75 no vestibular, e em 1978 eu prestei o vestibular para Física. Eu já tinha o básico, era o mesmo, né? Tanto da engenharia quanto da Física, 2 anos já estava pronto, tinha disciplina que aproveitava, na época era sistema de crédito. Então tinha as disciplinas optativas, as obrigatórias, e eu percebi que num ano só eu conseguiria formar, né? Prestei vestibular no início de 78, passei em primeiro lugar outra vez para Física, e no fim de 78 eu formei em Física. Então sua formatura em engenharia é que ano? 79. E Física? 78. E fiz 2 cursos em conjunto. Estudava de manhã, à tarde, tinha aula o tempo todo, então foi assim muito puxado. E também eu terminando então em 78 eu terminei a Física, e em 79 o departamento de Física me chamou para ser professor substituto em algumas disciplinas, né, que tinham lá, porque eu tinha destacado como aluno. Então, me chamou. Nesse mesmo período, eu tinha sido também monitor de cálculo numérico na matemática, no Instituto de Matemática. E como eles gostaram também, né, da minha atividade ali, eu fui convidado para ficar em 20 horas na matemática. Então, assim, só para relembrar como é que era na época, então, tinha os professores de 20 horas, porque muda muito, né? Então, vamos situar, que é o que trabalha meio período, tinha o 40 horas e tinha o dedicação exclusiva. O dedicação exclusiva trabalhava só para a universidade e não podia ter outra atividade. E as classes de professor era o professor auxiliar, que era o primeiro nível, né? Dividido em 4 níveis, auxiliar 1, 2, 3 e 4, depois o assistente, também 4 níveis, adjunto 4 níveis e titular. O professor com mestrado, ele ia para assistente, e o professor com doutorado ia para adjunto. Ou a outra maneira de subir na escala seria de 2 em 2 anos, a gente subiria um nível. Então o auxiliar 1 iria para 2 depois de 2 anos, era mais ou menos automático, depois para 3, etc. Depois passou a ter uma avaliação. E quando chegava em auxiliar 4, que era o máximo, para chegar no assistente 1, ou com mestrado, ou tinha uma avaliação. Então era feita uma avaliação com banca, etc. Então a gente poderia ir para assistente 1 sem ter mestrado. Da mesma maneira, chegaria no adjunto, a gente chamava isso de progressão vertical. Então, na época, em 79, eu já comecei sendo convidado então para ser substituto, 20 horas na Física e 20 horas na Matemática. E no outro ano, em 80, eu substituí um professor da área de Física para Medicina, o professor Mário Rizero Leite. Ele era médico e também escritor. Mário Rizero Leite. Aí eu substituí ele. E, por coincidência, veio agora, deve ter 80 para agora, 40 aí? 4 anos? 44. No início do ano agora eu fui lá no COT, que é Centro de Ortopedia, para fazer uma consulta, o professor doutor Vicente, o médico. A hora que eu abri a porta que entrei, ele olhou: você foi meu professor, em 1980, lá no campus de medicina. Eu falei, bom, eu lógico que eu não ia lembrar, né? É mais fácil o aluno lembrar do professor, né? Então, interessante assim reconhecer. E, para melhorar mais ainda, né, como se diz, o acontecimento, passou 2, 3 semanas, eu fui no IOG, para consultar outro médico. IOG é o quê? Instituto Ortopédico de Goiânia, fica lá no Bueno. A hora que eu entrei também, o Dr. Grimaldo, ele olhou: você foi meu professor em 1980. Era da mesma turma do Dr. Vicente. Em 88 foi a eleição para vice-diretor da escola. A diretora da escola na época era a professora Armênia, que era da engenharia civil, né? Como sempre. A civil, já incomodada porque a elétrica estava crescendo, lançou o candidato deles. E, trabalhando por eles, teoricamente, você tem mais votos, você ganha a eleição. E eu fui lançado pela engenharia elétrica, como candidato, vice-diretor. Seria, como diz já, um teste lá, um desafio.
Você vai tentar ganhar uma eleição que está perdida. Então eu comecei... Já estava acostumado? Já estava aqui, sempre aqui na escola, os alunos todos me viam, inclusive os da Civil sempre me viam. E eu sempre tive um bom relacionamento com todos, eu sempre ajudava no que eu podia, independente. Por exemplo, na parte da Civil, eu não sou engenheiro civil, não poderia ajudar nessa parte. Mas estava no início daqueles computadores ainda da Itautec, aqueles PCs antigos, estava iniciando ainda os primeiros computadores aqui na escola, e eu ajudava, né, alunos da Civil em montar programa, calcular raízes de equação, porque eles não tinham essa facilidade que a elétrica já tinha, que o pessoal trabalhava mais com computador. Muitas vezes eu estava no laboratório lá e o aluno chegava e pedia, aluno da Civil. Eu ia, ajudava ele, montava ali a equação, porque às vezes tinha um professor ou dois da Civil que usava isso, o computador que ainda cobrava, o restante não estavam na escola. E com isso eu comecei a ter trânsito com outros professores também e mesmo com alunos, né, da Civil. E aí, tanto eu parti então para a eleição, e com isso, eu tinha terminado o curso de especialização, eu já estava com um orientador e já começando a trabalhar na dissertação do mestrado de Uberlândia. Só que aí eu tive que dar uma pausa, falei, vou parar aqui e vou dedicar, porque se eu não ganhar a eleição, complica para o projeto nosso, né, de crescimento da escola. Aí teve debate com outro candidato, debate bem acalorado, vamos assim dizer, e como toda eleição, né, toda eleição é quente, né, e no final, ficou decidido que não sei se foi a primeira vez, ou que foi decidido que a votação seria direta, com a participação de 1/3 de funcionário, 1/3 de aluno e 1/3 de professores. Então, no final da eleição, eu ganhei entre funcionários, ganhei entre os alunos, e só não ganhei em professor, apesar de que eu peguei votos de engenharia civil também. Só não ganhei porque também seria impossível, com 40 contra 20, mas eu peguei vários professores da Civil que me apoiaram, e com isso, cada professor, por exemplo, da Civil que passasse por isso, representava 2 votos, né? Então, diminuindo um do adversário e aumentando um para mim. Então, eu fui eleito vice-diretor nessa época. Em 89, na verdade, venceu o mandato da diretora, que era a professora Armênia. Eu, como vice-diretor, assumi, então, a diretoria da Escola de Engenharia. Primeira vez e última, né, que teve um diretor da elétrica na Escola de Engenharia. Por quê? Quando a escola começou a crescer e tudo, antes da eleição, a elétrica sempre queria fazer uma divisão em 2 escolas, Escola de Engenharia Elétrica e Escola de Engenharia Civil. Cada um andar na sua vida, como se diz, ninguém perturbar o outro, cada um seguindo o seu caminho. Só que a Civil, que estava no poder, não aceitava, porque eles diziam que a engenharia é uma só, com 2 habilitações. Então a escola tem que ser uma só. No momento que eu ganhei a eleição para vice-diretor, que foi uma surpresa para todos, inclusive a universidade toda, todos achavam que eu teria perdido a eleição. Aí o pensamento mudou. Nós temos que dividir a escola, aí já veio, porque eu era candidato natural, eu não digo que ia ganhar, mas era candidato natural a diretor da escola. Então, tinha uma chance muito grande. Ele nunca disse que está ganho antes da hora, mas eu era o candidato natural e estava com a base pronta, né? Aí começou o movimento, a Civil movimentar para separar. Aí começou a fazer um projeto de divisão, aí fez o processo, foi montada uma comissão de divisão dos bens, né, e do espaço. Inclusive a professora Rosângela, que já deu depoimento aqui, ela participou dessa comissão de divisão, já o que seria o espaço de cada um, o que seriam os móveis, e assim foi montando todo o processo. Enquanto isso, eu teria outra, para a eleição, o que estava contando no início é que teriam 2 candidatos, seria eu, que era da Engenharia Elétrica, e a professora Valéria, da Engenharia Civil. Estava naquele processo, vai ter eleição, não vai, então, quer dizer, a gente mais ou menos já estava em campanha. Aí, quando montou o processo, aí o reitor resolveu, então, segurar, falou, não vamos ter, então, por enquanto, eleição, porque não justifica.
Você fazer uma eleição para daí um ano, por exemplo, separar as escolas, não faz sentido. O reitor, na época, esse eu lembro que era o professor Ricardo Faisal, já falecido. Então, eu fiquei como diretor da escola, devo ter ficado uns 2 anos e meio, escola junto. Aí você imagina aqui que é uma escola pegando fogo, um diretor da elétrica, com a civil que perdeu o poder, o tempo todo atacando, querendo retomar o poder ou dividir logo, porque estava demorando para sair a divisão. O processo foi para o MEC e o MEC estava demorando para dizer lá que podia ou não dividir. Então, ficou em torno de 2 anos e meio, e não vinha resposta nenhuma. Eu, como o diretor, então, diretor da Escola de Engenharia. Até que o conselho dos diretores, na época, numa das reuniões lá, o reitor propôs que fosse, então, já que o MEC não oficializava essa divisão, a universidade fizesse essa divisão com 2 diretores pro tempore, que serão então temporários, e um da elétrica e um da civil. E no caso eu fui nomeado então diretor da engenharia elétrica, isso já em 91, e a professora Valéria, que seria a outra candidata, como diretora da engenharia civil. E aí começou então em 1991 esse mandato, agora já separado. Aí pegamos tudo que tinha feito, o MEC não tinha autorizado ainda, mas oficialmente já estava aqui dentro, separados, de maneira que quando viesse lá só oficializava e faria eleição normal e tudo.